Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Sou o professor Alan, estarei apresentando para vocês mais um vídeo referente ao minicurso Matemática com Python, que está sendo oferecido aí na 9ª edição da Semana Acadêmica de Engenharia Elétrica do Instituto Federal da Bahia, Campus Vitória da Conquista. Esse aqui é o nosso segundo vídeo sobre o minicurso e nele nós vamos apresentar alguns exemplos iniciais mais concretos. No vídeo passado a gente colocou assim, o Python de uma forma mais genérica, demos algumas aplicações, vimos que ela é uma linguagem de propósito geral, que ela aplica-se em diversas áreas. Agora nós vamos pegar algo mais pé no chão, mais próximo da gente. Nesse caso aqui dos exemplos iniciais, eu separei dois tipos de exemplos que a gente vai trabalhar também ao longo do minicurso, tá certo? Então, o primeiro deles é a plotagem de gráficos. Quando a gente pensa em análise de dados, que é mais ou menos o nosso foco aqui, análise de dados por meio de fórmulas matemáticas, observar um gráfico nos ajuda muito a entender o fenômeno. Às vezes você vê ali um certo crescimento ou um decrescimento, fica mais fácil quando isso é geométrico, do que você olhar um monte de dados lá e não saber, ou só olhar lá um valor média e falar, pô, a média deu tanto. Mas se você analisa os dados, essa média pode ter um significado diferente do que às vezes a gente pensa só olhando ali ela por si só. Então, quando você analisa um gráfico, você tem mais informações. Então, nesse caso, no exemplo a seguir, carregamos um conjunto de dados íris do Seaborn. Então, íris aqui vai ser conjunto de dados referente a plantas, tá certo? E Seaborn é a biblioteca que contém esse conjunto de dados. E, em seguida, criaremos um gráfico de pontos 3D com a função scatter do Matplotlib, que é uma biblioteca que usa para traçar gráficos. Os valores para os x, y e z são dados pelo comprimento das sépalas e pétalas das amostras de íris, e a cor dos pontos é dada pelo comprimento da pétala. Então, para ser mais específico, temos esse código aqui. Eu vou compilar ele logo e depois a gente volta observando aqui. Para compilar, eu estou aqui no modo slide. Depois eu vou falar que você pode utilizar nesse modo, se você quiser, ou também pode utilizar no modo padrão do Jupyter Notebook, tá certo? Mas vou dar Ctrl Enter aqui. Nesta célula, veja que eu estou dentro dela, cliquei nela, Ctrl Enter. Aqui ele está compilando, tem um asteriscozinho, depois virou 1. Minha primeira compilação. Gera-se aqui um gráfico. Nesse gráfico, percebe, eu tenho aqui sepal length, que é o que? Comprimento da sépala. Sepal width, que é o que? Largura da sépala. E petal length, que é o comprimento da pétala. Aí você olha aqui no código e você começa a perceber algumas coisas que são relativamente conhecidas, outras não tanto, porque existe uma parte da programação que ela é bem intuitiva. Aqui nesse caso, primeiro se importa-se os módulos, que são as bibliotecas que têm funções específicas, tá certo? Sempre que a gente for usar uma função diferente, que não seja nativa do Python, a gente vai falar isso mais à frente, a gente importa esses módulos. Então aqui tem o Seaborn, que conta com os dados, tem o MPL Toolkits, que vai trabalhar aqui com essa biblioteca aqui, essa função para trabalhar com gráficos 3D. Temos um Matplotlib, que é uma biblioteca geral para esboçar gráficos, tá certo? E aqui temos a parte do código propriamente dito. Então aqui a íris, ela vai ser o que? Vir desse dataset, íris aí do Seaborn. E aqui nós temos as configurações do gráfico. Percebe que aqui tem o tamanho, fix size 5.5, esse que eu acho que dá para mexer, que não vai dar muito problema. Temos aqui o subplot, vai ser a região onde esse gráfico vai ser plotado. A gente pode mudar isso aqui, mas por enquanto não vamos mexer nessa mudança. E temos aqui a x, scatter, íris, sepal length, íris, sepal e tal, e esses aqui. Todos esses caras aqui. E temos o label. O label é o que? É como se fosse a legenda, mais ou menos assim. Então, sepal length, provavelmente controla esse nome aqui, sepal width esse, e petal length esse. Então a gente pode, por exemplo, mudar aqui o tamanho desse gráfico. Então aconselho muito quando você está mexendo com a programação no início, e você ficar alterando códigos já feitos. Por exemplo, se eu alterar aqui, der Ctrl Enter, aumentou o tamanho do gráfico. Eu posso vir aqui e botar em português. Sepal length é o que? O comprimento da sépala. Quando eu compilar, de novo, Ctrl Enter, mudou aqui. Vou voltar ao normal para a gente ter o nosso gráfico original. E você pode fazer modificações aqui. Algumas podem gerar erro. Por exemplo, se você mudar esse nome aqui de dentro, pode ser que dê erro. Vamos botar aqui X, vamos compilar, vamos ver se aparece alguma coisa. Gerou erro, porque ele estava esperando o quê? Chamar esse dado. Então, esse dado aqui ele é chamado, é diferente. Esse aqui não, ele é inserido no programa. Então, voltando ao normal, compilando, geramos o nosso gráfico. Só fazer um adendo aqui, gente, eu estou aqui no modo slide, que é um modo que você instala no Jupyter. O Jupyter mesmo, ele tem uma interface que funciona assim, Você tem aqui células que você pode botar textos, figuras, código, que é o nosso objetivo principal. Por exemplo, aqui embaixo a gente vai ir trabalhando bem do começo,
para a gente poder entender o processo, né, entender as funcionalidades que o Jupyter tem. Algumas básicas e algumas um pouco avançadas que a gente vai mostrar a título de despertar curiosidade mesmo. Então, nesse caso, né, ele funciona assim. Eu estou usando o modo slide que eu quero focar, né, a visualização nossa em pontos específicos. Então, o modo slide é muito bom para isso. Você instala ele, né, e aí você clicando aqui, ó, você vai para esse modo. Tá certo? Então, vou continuar aqui no modo slide. Tá certo? Para instalar ele, tem aí um vídeo aí na biblioteca Curso Básico Python para Análise de Dados. Lá eu falo disso, tá certo? De como instalar. Quem quiser pode pedir na descrição do vídeo que eu posto o link. Beleza? Então, voltando aqui, né, temos nosso primeiro exemplo inicial e feito esse monte de considerações que a gente vai levar para o resto do mini curso. Uma outra coisa interessante, gente, e também um dos focos aqui no mini curso, é a análise de grandes bancos de dados. Então, o que acontece? O Python é uma das linguagens mais populares para análise de grandes conjuntos de dados. Uma das razões para isso é a grande quantidade de bibliotecas e ferramentas disponíveis que facilitam o trabalho com dados. Uma dessas ferramentas é o pacote Pandas, né, que mexe ali com tabelas, que permite trabalhar com um conjunto de dados estruturados como planilhas, Excel e arquivos CSV. A sigla CSV significa Comma Separated Values, que em português significa valores separados por vírgula. É um formato de arquivo de texto que é amplamente utilizado para armazenar e trocar dados estruturados entre aplicativos diferentes. Tá certo? Então, né, a gente costuma, né, trabalhar muito com dados com esses tipos de formatos, né? TXT, CSV, porque são formatos que eles são meio multiplataforma. Você vai ter lá em Java, você vai conseguir trabalhar, em Python você vai conseguir, em C você vai... Então, eles são bem simples. Na verdade, vamos pensar um exemplo bem básico, a gente vai ver como achei esses caras na internet, vamos pensar um exemplo bem simples. Eu tenho lá o nome do indivíduo, vírgula, a idade do indivíduo, vírgula, o peso do indivíduo. Isso está numa linha. Na outra linha tem o nome de outro indivíduo, o peso dele, a idade dele. Na outra linha, o nome de um indivíduo, o peso e a idade. E a gente pode, por exemplo, pensar em calcular a média aritmética dos pesos desses caras, ou das idades, ou calcular uma correlação peso com idade. Então a gente pode analisar esses dados de forma muito fácil, porque eles são amplamente difundidos e já foram codificados os programinhas para analisar eles à torta e à direita. Então o que a gente precisa basicamente é só os dados. A linguagem já nos ajuda nesse sentido, porque os códigos já estão prontos, né? Eu mesmo vou mostrar alguns códigos prontos aqui, você já pode até utilizá-los, tá certo? Então, uma pergunta interessante é, onde podemos obter dados em formato CSV? Eu tenho uns 2 anos que eu venho utilizando a linguagem Python. Eu já programava um pouquinho, mas eu tinha uma certa dificuldade, que era o seguinte, poxa, a gente programa, mas a gente tem que ficar gerando dados. Então, ou seja, você vai lá no laboratório gerar uns dados, ou você consegue alguns dados de forma assim, bem difícil, né? Aí quando eu comecei a me aprofundar um pouco mais na linguagem Python, eu percebi que na verdade tem dados à torta e à direita em muitos locais da internet, né? Desde sites brasileiros até sites estrangeiros, eles disponibilizam dados que a gente pode fazer um estudo. Tá certo? Às vezes a pessoa fez um certo estudo ali, você pode fazer um outro estudo e descobrir uma outra coisa fazendo uma outra análise. Tá certo? Então como é que a gente consegue dados em formato CSV? Aqui eu coloquei, né, alguns links, né, contém dados em forma CSV ou Excel, né, com dados do Brasil. Então você tem no Banco Central, disponibiliza esse tipo de dado, no Ministério da Justiça também, né, acesso à informação, né, a plataforma de acesso à informação também. Vou clicar aqui no primeiro, certo? Então primeiro vai abrir essa tela aqui, e aqui você tem formato do tipo que CSV. Eu já botei um link já direto para CSV. Você tem vários formatos, mas um deles é o CSV. Então se você clica aqui, ele abre uma nova janela, né, se minha internet ajudar, pronto, abriu. E aqui você vai ter vários dados, né, de vários anos, né? Você pode vir aqui e baixar. Nesse caso aqui, gente, aqui está em formato Excel, não está necessariamente um CSV, que é separado por vírgula, certo? Então, vamos aqui só retornar aqui para o Jupyter. Tem esses outros, mais ou menos a mesma ideia. Eu não cheguei a olhar muito a plataforma brasileira, porque alguns desses dados eu não estava conseguindo baixar no dia. E aí eu fiquei meio desanimado. Eu fui buscar uma plataforma estrangeira, que é essa aqui, a Kangle, né? Essa plataforma Kangle também trabalha com dados CSV, tá certo? Então ela é uma plataforma online que hospeda competição de ciências de dados, oferece ferramentas de análise de dados e recursos de aprendizado de máquina, além de uma comunidade de cientistas de dados e entusiastas que compartilham seus projetos e conhecimentos. Ela foi fundada em 2010 e adquirida pelo Google em 2017. Na plataforma, os usuários podem encontrar e participar de competições de ciências de dados, criar seus próprios conjuntos de dados, publicar seus notebooks, projetos e além de acessar cursos, tutoriais e fóruns para aprender e discutir sobre ciências de dados. É uma plataforma multiconhecimento. Tá certo? Clicando aqui nela,
né, você tem essa tela inicial e aqui você tem aqui essa parte do filtro. Então, se você vir aqui, ó, você pode filtrar só para CSV. Você tem que ver que tem outros formatos, né? Então, vamos aplicar aqui, ó. Então, quando você aplica aqui, né, você vem para cá. Por exemplo, diabetes, né? Vamos ver se tem algum CSV aqui sobre diabetes. Então, ó, tem aqui, ó. Você pode baixá-lo, é 3.81 MB. Vamos baixar para a gente só ver o formato. Meu objetivo aqui ainda não é trabalhar com esses dados, não. É só ver o formato deles. Tem toda a explicação na página, como foi construído. Olha, né? Então aqui tem o gênero da pessoa, a idade, né? Então você pode dar um clique aqui para abrir um pouco mais o texto. Ó, o gênero, a idade, hipertensão, heart disease, né? Que é alguma doença do coração, se fuma, histórico, se fuma, BMI, que eu não sei o que é. Aí você vai estudar essas coisas. Então aí aqui tem o quê? Os dados separados por vírgula. E isso aqui fica bem fácil de se analisar. Então você pode, por exemplo, pegar aqui a idade e tirar a média de idade. Pode pegar aqui esses parâmetros numéricos, tirar a média também. Pode contar quantos que tem aquele, por exemplo, hipertensão, quantos não tem. Né? Quantos infartaram, quantos não infartaram. Então dá para você fazer uma análise de dados fantástica e você tem uma plataforma gigantesca, cara, para isso. Né? Então, uma aplicação interessante essa. Tá certo? Voltando aqui para a nossa apresentação, né? Então tem essa plataforma aí, a gente vai inclusive pegar um dataset que vai vir dela para fazer um estudozinho aí durante o nosso curso, beleza? Durante o mini curso. Então, próximo vídeo eu vou falar de um exemplo pessoal de utilização do Python, um aplicativo que eu desenvolvi. Nesse caso do aplicativo, ele não foi feito na plataforma Jupyter, que é essa que eu estou utilizando, né? O Jupyter Notebook, nem no Colab. Ele foi feito no PyCharm. Eu vou mostrar rapidinho para você ver que as possibilidades, velho, são muitas mesmo. Uma dessas, inclusive, facilita muito minha vida na matéria que eu ensino. Mas isso aí é no próximo vídeo, beleza?